Bem-vindo ao exercício 5 de Parallax da Em Busca do Código. E nesse exercício, nós iremos fixar o texto das imagens. Esse exercício é quase idêntico ao exercício número 3, só que os textos das imagens, esses daqui, estão fixos, ok? Então vamos lá. Vou criar dois novos arquivos. O arquivo HTML inicial é o arquivo HTML final do exercício 3, ok? Ctrl S para salvar. Parallax05.html. Salvei. Eu já vou alterar o título, o arquivo HTML e o outro título, minimamente. Ctrl S para salvar. E o arquivo CSS inicial é o arquivo CSS final do exercício 3 também. E vou salvar com o padrão de nomes que eu estou utilizando, parallax05.css. Voltando ao HTML, eu gostei de usar as mesmas palavras nos textos das imagens, ok? Você pode usar o texto da imagem, as palavras que você quiser, mas eu gostei de usar essas palavras. Ctrl C. Pronto, salvei. E esse exercício é uma mescla do exercício 3 e do exercício 4. Então, nós temos que fixar os textos das imagens. Vamos aqui, ele é uma mescla do exercício 3 e do exercício 4. Nós já fizemos isso no exercício anterior. Deixa eu retirar posição absoluta aqui, Ctrl S. E ponto texto também é necessário. Zendex 3. Como eu tenho duas classes de texto de conteúdo, eu já vou deixar Zendex maior. Vamos abrir o documento para ver como ele está. Só um momento que abriu no navegador errado. Como você pode ver, os textos estão todos juntos, assim como eu mostrei no final do exercício anterior. Agora nós vamos no HTML e nós vamos alterar as classes chamadas texto e img. Nós precisamos de uma classe diferente para cada, para conseguir fixá-los. Pronto. Texto img01, texto img1, texto img2, texto img3. Vamos ao CSS e eu vou repassar essa configuração para todos, não é? Texto img1, texto img2, texto img3. Ctrl S para salvar. Vamos ver se todas as imagens estão funcionando corretamente. E todos os textos das imagens estão da mesma forma. Mas antes, quando eu abrir isso daqui, quando eu abrir o meu arquivo, deixa eu abrir novamente. Quando eu abrir, eu só verei um texto, que é o primeiro texto. O primeiro texto é a palavra Parallax. Então, eu preciso deixar uma configuração aqui. Que configuração eu vou usar? Lembrando que existe mais modos de se fazer isso. Eu escolhi. Só um momento. Ctrl C. Estamos no CSS, né? Display None. Ctrl S para salvar. E eu vou usar esse novamente. Como você pode ver, as outras palavras irão sumir daqui. Só vai ficar a primeira. F5 só ficou Parallax. Agora nós vamos no HTML e vamos criar pela primeira vez nesse curso uma tag script. Eu sei que você deveria estar louco por JavaScript nesse curso. E eu vou linkar um arquivo que eu ainda não criei, parallax05.js. Opa! Ctrl S para salvar e Ctrl N, um novo arquivo. E o que nós vamos fazer no JavaScript? Primeira informação que nós vamos fazer no JavaScript, só um momento, vamos salvar, né, esse arquivo JavaScript. Espera rapidinho.
Vamos salvar o arquivo JavaScript parallax05.js. Assim o brackets ele lê que é um JS. A primeira coisa que vamos criar é uma função. E o que vai fazer essa função? Essa função vai desaparecer e aparecer. Desaparecer e aparecer os textos das imagens, ok? Você já ouviu falar de scroll? Vou comentar aqui, mas está no site também esse parágrafo, ok? Esse parágrafo do e-book também está no site. Segundo a Fundação Mozilla, o Windows Scroll retorna o número de pixels que o documento já foi rolado verticalmente. Então nós temos como pegar esse número de pixels que a página foi rolada, e nós fazemos isso com o Windows Scroll. Então vamos fazer isso agora. Dentro da nossa função, eu vou criar uma variável com nome qualquer, que vai ser igual ao window.scroll. E o próximo passo dentro da nossa função é criarmos um if. E o que vai fazer esse if? Quando essa variável qualquer for maior ou igual a um determinado número de pixels, ele vai fazer alguma coisa ou else, né? Ele vai fazer outra coisa. Então vamos lá. Quando for maior, eu quero que... vamos voltar aqui. Eu estou editando primeiro esse texto IMG, o primeiro texto IMG Parallax. Então vamos lá. Eu quero um documento .carSelector o nome da classe que eu quero gerenciar o conteúdo, texto img1. E o que eu vou gerenciar o conteúdo? Eu vou gerenciar o conteúdo do seu CSS, mais especificamente da propriedade display, e ela será block, ponto e vírgula para fechar essa linha. E quando passar de 1000, eu quero que esse texto suma. Então, display none. Ctrl S para salvar. Vamos abrir o documento para ver como ele está. E ele não está funcionando. Por que ele não está funcionando? Porque eu preciso chamar esse evento. E como eu chamo esse evento scroll? Como eu chamo para o JavaScript fazer essa função? Primeiramente, nós precisamos de um objeto. Qual seria o objeto? É a janela do navegador inteiro, ok? Então, a partir desse objeto window, eu vou utilizar um add event listener, onde, quando executar o evento scroll, vírgula, eu executo essa função. Ponto e vírgula no final. Então, dentro da janela do navegador, eu vou, quando executar um determinado evento, nesse caso o evento scroll, vai executar essa função aqui. Abrindo o navegador mais uma vez, abrindo o documento mais uma vez. Opa! Ah, tá. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo que aconteceu. Ah, isso mesmo que aconteceu. Eu inverti o if, ok? Peço desculpas. Então, ele será visível quando for menor que 1000 pixels. Ctrl S para salvar. E ele será visível no início do site. Claro que, se você reparou, eu coloquei 1000 pixels para ele desaparecer. E para configurar certinho esse valor, você precisa testar. Na verdade, você não precisa testar, mas eu só vou mostrar como não precisar testar isso no final desse curso, ok? Então, por enquanto, você tem que testar. Eu testei e é 440 pixels. Ctrl S para salvar. E vamos abrir o documento mais uma vez para ver como ele está. Então, em 440 pixels, ele some e desaparece. Esse é o tamanho certinho que eu preciso. A parte mais difícil desse código-fonte, desse exercício, já foi feita. Agora nós temos que adicionar toda a configuração aqui que nós já acabamos de fazer nos outros textos de imagem. Para isso nós vamos utilizar novas funções, ok? Esse é o caminho que eu escolhi.
Deixa eu só separar aqui. Novas funções. Aparecer, desaparecer 2. Eu vou chamar ela no final. No ADD Listener, no final. O que eu vou configurar? Só para não correr risco de dar algum problema, essa variável não é local. Então, nome. Ctrl C. Ctrl V. Você tem que tomar cuidado com essas coisas. E o que nós vamos gerenciar o conteúdo? Nós vamos gerenciar o conteúdo do elemento HTML que tem a classe texto IMG 2. Mas esse if não começa assim. Por quê? Quando ele for menor que 440, eu quero que ele seja none. Mas quando ele for maior que none, eu quero que ele seja block. Mas tem um outro elemento depois dele. Então eu quero que ele volte a ser none depois de um determinado número de pixels. Então nós precisamos de duas verdades. Nome, nos meus testes, deu que maior ou igual a 1250, ele volte a ser none. Ctrl S para salvar. Nos meus testes deu esse valor aqui. Ok? Você vai ter que testar no seu navegador. Ctrl S para salvar. Vamos abrir o documento mais uma vez para ver se o segundo texto de imagem vai aparecer. Tarararã, apareceu. Tudo certinho. Vai desaparecer agora. Vai desaparecer agora. Desapareceu. Agora só falta o terceiro texto de imagem. Opa, vem aqui. Vamos copiar o segundo texto de imagem. Colar aqui. Passa, deixou. Aí. A função vai se chamar desaparecer, aparecer 3. Vamos chamar ela no ADD Listener Event, ADD Event Listener. A minha verdade será quando ela for maior que 1250. Como não é uma variável local, eu vou alterar o nome para não correr risco de dar erros, ok? Só que quando for maior que 1250 pixels, display block. Quando for menor, else, display none. Ctrl S para salvar. Texto IMG3, lembrando, alterar as classes, texto IMG3. Ctrl S para salvar. Vamos abrir o documento mais uma vez. Pá, foi. Vamos abrir o documento mais uma vez. Essa última parte foi meio corrida, é porque já foram 13 minutos de vídeo por aí, 12. E eu não gosto de vídeos muito longos. E agora é a hora da verdade. Apareceu o terceiro texto, tudo certinho, tudo bonitinho. Então, esse exercício foi isso. Esse foi o passo a passo que nós fizemos, né? Pegamos e configuramos todos os textos fixos, só que eles estavam todos no mesmo lugar. No segundo momento, nós arrumamos o Z-index, tudo certinho, para ele aparecer na frente. No terceiro momento, nós deixamos os outros textos invisíveis, então só aparecia o primeiro texto. Depois nós fizemos ele... Opa, não, deu algum erro aqui. Depois nós fizemos eles desaparecer com um determinado número de pixels, aparecia e desaparecia na rolagem da tela. E arrumamos certinho para ele desaparecer aqui, isso é teste por enquanto, ok? Adicionamos o segundo texto aparecendo no momento certo e desaparecendo no momento certo. Esse momento eu gosto. E o terceiro momento é que aparecendo o terceiro texto de imagem fixo e desaparecendo quando necessário. Pois bem, este vídeo fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida é só comentar. E até mais.